Olha, e nós, a propósito desse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Edilberto Borges, o Dudu, que é vereador, é da oposição do Partido dos Trabalhadores e conversa com a gente sobre essa proposta de aumento que foi apresentada pela Prefeitura. Boa tarde, Edilberto Borges, vereador Dudu. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Ali. Boa tarde. Erivaldo e a todos que estão nos assistindo. Bom, o senhor acompanhou aí a reportagem de Erivaldo Barbosa. O aumento, a oposição pretende pedir um aumento maior? Qual é o propósito dessa discussão que haverá e se há algum tipo de problema em relação a esse pedido de urgência? Pois é, todo ano nós temos essa lenga-lenga. O aumento do piso nacional se dá no mês de janeiro, mas os legislativos só retornam em fevereiro. E há essa necessidade de se votar com uma certa urgência, até porque tramita na casa e tem que ir para a folha de pagamento e é retroativo. Então, para se fazer a folha de fevereiro, vai aí até o dia 10, 12, 15 no máximo, e precisamos analisar. Eu sempre, e ao longo desse mandato passado, nós nunca votamos contrário ao aumento. O que eu sempre tenho dito é que precisa, minimamente, uma discussão com a categoria. Eu votei a favor do regime de urgência, entendo que, mesmo não sendo o percentual que os professores e que as categorias estão pleiteando, mas é melhor você ter um aumento do que você não ter nenhum. Ou seja, nem todo mundo na oposição está questionando esse regime, essa urgência ou essa discussão? De forma alguma, Isso não até vai porque... prejudicar a discussão? Se você vota contra o regime, ou a favor do regime de urgência, você não acaba prejudicando esse debate que você acha necessário? Exatamente, mas eu acho o seguinte, que mesmo no regime de urgência, nós temos aí a primeira e a segunda votação. Eu também vou propor, entre a primeira e a segunda, que a gente possa chamar a prefeitura, para que ela mostre os números para a gente, e chamar os servidores, o sindicato, para que eles possam também expor ali as suas reivindicações, não impedindo, assim, a agilidade na tramitação da matéria. Como eu disse, eu não vou ser aqui também demagogo e irresponsável, sabendo que nós temos aperto financeiro na prefeitura, no estado e no Brasil, a gente chegar aqui e botar um empecilho para a aprovação de uma matéria que é importante, porque mesmo não sendo o percentual que os servidores querem, mas como eu disse, existe o teto nacional que precisa ser votado. É uma lei nacional. Exato. E esse percentual não é exatamente o teto nacional, não leva em conta o teto nacional e a prefeitura, inclusive, propõe antecipar, ou seja, retroagir para janeiro. O governo do estado, por exemplo, propõe um parcelamento em 2 vezes. Exatamente. Então, existe o aperto e a prefeitura está propondo esse aumento. O que nós podemos discutir com a categoria são as outras questões inerentes da categoria, não essa questão do percentual, até porque aí você estabelece o piso nacional. E é importante esse piso nacional ser mantido, ele é retroativo. Por isso da urgência, porque se a gente vai numa votação normal e essa discussão ultrapassa o dia 15, por exemplo, de fevereiro, então só vai ter o reajuste para os servidores em março. Mesmo que seja retroativo, mas ele já perdeu aí janeiro, fevereiro, acaba aí prejudicando. E eu não irei fazer uma votação ou tomar pé do processo, impedindo que esse aumento já venha a partir de fevereiro. A propósito disso, de aumento, de valores, de custos, o senhor entrou com na Câmara, ontem mesmo, no primeiro dia de trabalho, com um pedido para que fosse revisto o decreto do prefeito Firmino Filho, que reajusta o valor das passagens de ônibus. Qual é o efeito que o senhor espera com esse decreto? Aí é onde está a questão mais grave ainda. Eu costumo dizer que no momento de crise que o Brasil vive, que o Piauí, que Teresina está inserido nesse contexto, a gente não pode criar amarras para a economia. Um aumento de 20% da passagem de ônibus, ele é abusivo. Ele chega a ser extorsivo, de lesar a população. Por que eu digo isso? Mas eles alegam que estão corrigindo reajustes não dados no passado, ao congelamento da meia passagem, logo da tarifa dos estudantes, tem tudo isso também. Como é que você diz que beneficiou uma pessoa, uma população, congelando em 2013, 2014 e agora congelando a meia, e você depois dá esse presente de grego de uma vez para a pessoa pagar? Então, qual foi o sentido de você ter subsidiado ou congelado para trás mente? Aí onde está o questionamento? Não existe nenhum indicador no Brasil que chegue a metade desse valor, desse reajuste, de 10%. E aí você tem aí uma implementação de 20% na tarifa. Isso engessa, Gelson, a economia de uma certa forma, porque o empregador, ele paga a parte que cabe ao patrão
da passagem de ônibus, o trabalhador também. E aquilo ali gera um efeito cascata de você estar travando mais ainda a economia num momento difícil. Então, se houve, e o prefeito Firmino disse que subsidiou, eu, inclusive, estou pedindo os pagamentos desse subsídio, que foi dado ao CETUT. Porque, do que eu tenho aqui de controle, o CETUT diz que não recebeu subsídio nenhum, está, inclusive, atrasado, e o prefeito disse que pagou. Aí, agora, pela a condição econômica que vive a cidade, acabou essa gordura, por isso ele está dando esse aumento de uma vez. Não é assim. Por que ele não deu ano passado? É porque era ano eleitoral? Se ele fez isso, ele maquiou uma planilha e escondeu isso da população por um período eleitoral. Se ele não deu por incompetência, é prevaricação da sua função pública. Também é crime. Então, nós estamos questionando, não é só o aumento, a forma como foi dado. Não cabe em nenhum tipo de aumento. Agora, os trabalhadores mesmo que fizeram greve, que é o último recurso do trabalhador, estavam reivindicando 10%. Os patrões estavam oferecendo 8,5%. Foi obrigado a justiça intermediar. Como é que o povo vai pagar uma conta de 20%? Quem anda de ônibus não é o vereador, não é quem tem condição. Quem anda de ônibus é a maioria do povo de Teresina, que é quem precisa do transporte público de qualidade, que agora pegou esse presentezão de grego de 20% no aumento. Vereador, me permita dar uma mudada de assunto em relação à política. O PT começa, que é o seu partido, a ter uma mobilização interna em torno de eleições municipais, para o diretório estadual também. Aqui no Piauí, as tendências já estão se articulando. A sua, que é a democracia socialista, já tem posição em relação à disputa pelo diretório estadual, por exemplo? E nacional. A nível nacional, há uma discussão, e aqui eu quero, inclusive, abrir aqui um parênteses, me permita, Joelcio, e falar aqui da nossa querida Marisa, companheira do nosso querido Lula, que está nos deixando. É uma falta muito grande que vai se fazer para o PT. Eu costumo dizer sempre, o PT não seria o que é hoje, o presidente Lula não seria o que é hoje, essa representação a nível mundial, se não tivesse ali do lado dele uma pessoa forte como a doutora Marisa. Doutora Marisa Letícia. Então, eu quero aqui me solidarizar que a dor, uma doença traiçoeira, uma doença que não avisa, que é essa do aneurisma, e que está tirando aí uma grande mulher, perde o Brasil, perde o PT e perde as mulheres, que perde uma grande líder. Então, deixar aqui a solidariedade para a família e para o Lula, que Deus deu o conforto necessário, nem mais nem menos. Mas voltando aqui ao assunto, a nível nacional existe uma discussão para que o Lula possa comandar o partido e não ter disputa a nível nacional. A minha corrente, ela comunga dessa ideia. E aqui no Estado, nós também estamos discutindo a nível de diretório estadual. Nós já decidimos e definimos que, nesse momento difícil, nessa travessia de 2017 e 2018, para o Piauí, o melhor nome para nós é o do deputado Assis Carvalho. Conhece o partido, conhece as divergências internas e fala para fora. É um mandato que tem um reconhecimento a nível nacional. Então, é importante ter uma pessoa como Assis conduzindo nessa travessia difícil. Não está fácil para ninguém, para político nenhum. E para o PT mais ainda. Nós fomos o partido mais criminalizado em 2016. E 2017 tem muita coisa para passar. Então, precisamos de alguém que tenha essa sapiência e essa musculatura. A nível de Teresina, é o principal diretório. Nós estamos trabalhando para também ter ali um consenso. Existe hoje o nome do vereador Paixão, do ex-vereador Paixão e do Messias, dois grandes companheiros. Se a gente puder unificar essas candidaturas aqui em Teresina e também não gastarmos energia com disputa interna e acumularmos gordura para os desafios externos, para mim, e vamos trabalhar em cima disso, seria muito melhor para o PT e para todos nós, todas as correntes internas do partido. Tá certo. Eu quero agradecer ao senhor, vereador Edilberto Borges, vereador Dudu, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Agradeço mais uma vez e só que concluindo a questão do decreto, é uma peça legislativa que permite, quando o prefeito comete um ato que extrapola a normalidade, o decreto legislativo é um instrumento do legislativo que permite que seja revogado aquele ato. Foi isso que nós fizemos. E iremos discutir na Câmara. Eu quero, inclusive, pedir a votação nominal desse decreto para que a gente possa discutir com a Câmara Municipal, com a população, revogando esse decreto, trazer a discussão de volta para aí darmos aí a real necessidade do aumento. Tá certo. Muito obrigado ao vereador Edilberto Borges pela participação no Jornal do Piauí.